E aqui em nosso programa, no dia do especialista no rádio, é o dia também do nutricionista, né? E claro, não poderia ser diferente. Nós convidamos a nossa querida Isabelle Cláudia para vir aqui ao nosso programa, trazer dicas e também, claro, né, falar em nome dos seus colegas nutricionistas. Afinal, são eles responsáveis, né, Juquinha, por tentarem conscientizar. Eu digo assim, tentarem, porque a gente sempre sai dali. Eu me incluo nessa maioria, né? E passar pra gente uma alimentação que seja balanceada, que a gente sabe que o sustentáculo para uma vida hoje melhor é ter uma alimentação saudável. Isabelle Cláudia, muito bom dia, muito obrigada por vir aqui ao nosso programa. E claro, em primeiro lugar, queremos parabenizá-la pelo seu dia, né? Que é o dia do nutricionista. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Querida. É um prazer estar aqui pela primeira vez, né, com vocês. E obrigada pelos parabéns pelo meu dia, né, de todos os meus colegas de profissão, claro. É verdade. Bom, quem está ouvindo aqui o nosso programa, ou quem depois for acessar o nosso blog, né, Joaquim, vai pensar, oxe, o que é que essa menina está fazendo aí? Esta menina já é nutricionista e é mãe também, né, porque ela tem essa carinha de bebê. Mas é uma super profissional, renomada, já aqui na cidade de Caicó, e nós vamos tirar muitas dúvidas. Olha, Isabelle, depois você vai dar muitas dicas. Agora, as minhas queridas ouvintes, os nossos queridos, de modo geral, meus e de Jucabala, disseram, não, Isabelle vai no programa, pergunta isso, pergunta aquilo. A primeira informação que muita gente já nos perguntou, para lhe perguntar, e você como profissional orientar, é que dizem que o arroz é mais engordativo do que o macarrão, que o arroz tem mais massa do que o macarrão. Isso é verdade? Como é que nós deveríamos fazer essa grande alimentação que antigamente, né, as pessoas comiam mais feijão, arroz. O feijão com arroz é uma grande mistura. E onde é que entra o macarrão nessa mistura aí? Antes de qualquer coisa, você falou aí do arroz e do macarrão, né? Então, assim, eu queria ressaltar bem, porque a gente está perdendo essa coisa do arroz e macarrão, arroz e feijão, né? E assim, gente, eu só queria que vocês soubessem que uma das coisas mais importantes, uma das misturas mais importantes é o arroz e o feijão. Tá na proporção de 2 para 1. 2 colheres de arroz para 1 colher de feijão. Aqui a gente faz tudo ao contrário, né? A gente coloca aquele feijão no prato, aquele monte de feijão e um pouquinho de arroz. Então, assim, sempre na proporção de 2 para 1. É muito rico, grande quantidade de proteína se forma quando se junta arroz com feijão. Em relação ao arroz e o macarrão, é bom a gente pensar o seguinte: o macarrão é uma massa pré-cozida, tá? É uma massa pré-fabricada, é uma massa feita de farinha, tá? E o arroz é um cereal, portanto, ele é natural, ele é mais saudável, tá? E quando a gente parte para a parte integral, né, o arroz integral se torna mais saudável ainda, porque é rico em fibras e minerais. Aí a gente pode seguir, aqui a gente tem a cultura muito grande de comer arroz vermelho, que a gente chama arroz da terra, né? É verdade. Esse arroz o famoso arroz de leite. Pois né? é, ele é muito saudável, ele é um arroz semi-integral. Ele não tira toda aquela parte da cutícula do integral, então ele também é riquíssimo em minerais, como ferro, por exemplo, e também rico em fibras. Tá? Então, assim, bem mais saudável se comer arroz. Aí, agora sim, em relação a proporções, mas eu nunca vou comer macarrão. Claro que vai, agora sempre trocar. O dia que come arroz, não come macarrão e vice-versa. Ah, exatamente, deixa o prato até mais bonitinho, né? Tem uma dica também para os diabéticos. Para quem é diabético, tem aquela história, não pode comer macarrão. Não é bem assim. Até a gente às vezes utiliza porque as pessoas querem comer muito, né? Tem o macarrão integral também? Tem sim, tem o macarrão integral que é feito com a farinha integral, que pode se utilizar. O segredo para o diabético é o seguinte, gente. Quanto mais a gente cozinha o alimento, mais ele vai liberando aquele açúcar, que a gente chama a glicose para o sangue. Né? Então, mais ele vai fazendo já o processo de digestão, que a gente faz no organismo. Então, o segredo é não deixar o macarrão tão mole, porque a gente sempre deixa o macarrão muito mole. É deixar ele mais durinho, como a gente chama, al dente. E lembrando, quando colocar molho, a gente tem que quebrar esse cozimento do arroz, tá? Do macarrão, desculpa. E quando a gente coloca o molho, já vai quente e vai continuar cozinhando aquele macarrão. Tá certo? Então, assim, o segredo é tudo deixar mais durinho. Aí a questão do arroz de leite. O médico disse que eu não posso comer arroz de leite porque eu sou diabético. Por quê? A questão do cozinhar mais. O arroz solto, a gente cozinha bem menos do que o arroz de leite. Né? O arroz de leite, ele vai ficar, acha que ele fica mais molinho, o arroz.
justamente por isso, já começou o processo de digestão e a liberação desse açúcar. Tá? Doutora Isabelle Cláudia, olha só, tirando essas dúvidas maravilhosas aqui em nosso programa. Com relação ao pão, existe toda uma tortura, né? De parte das mulheres, e dos homens nem tanto, porque a gente sabe que é diferente, né? O homem tem essa boa realidade na vida deles que a gente não tem. A mulher engorda mais rápido, né? Essa coisa toda que a doutora Isabelle pode dizer pra gente. Com relação ao pãozinho, é verdade, se a gente tirar o miolo do pão francês, ele não fica assim tão calórico. E com relação ao pão integral, seria melhor então o pão normal? Olha, é o seguinte, o pãozinho, ele é bem calórico. Quando a gente tira aquela parte da massa, que aqui a gente está tirando o miolo, então a gente está tirando boa parte de calorias. Ele vai ficar menos calórico. Não que ele vai se tornar mais saudável, ele vai se tornar menos calórico. Em relação ao pão integral, é o seguinte, eles têm quase a mesma quantidade de calorias, o pão integral e o pão normal. Só que a diferença é que o pão integral, por ser mais saudável, cheio de fibras, essas fibras impedem toda a absorção calórica, tá? Então, aí a gente já vai ter um ponto, ele não vai absorver tudo, certo? Então, por isso que é mais indicado o pão integral. Sem contar que cheio de fibras, minerais, coisas boas para a saúde. É verdade. Isabelle, uma preocupação muito grande hoje com relação às mães, né, com seus filhos, é porque as crianças só querem comer besteira. Uma dessas coisas, eu acho que eu vejo muito quando eu vou à casa de muitas pessoas, que as crianças gostam, além da bolacha recheada, além do doce, além de e eles coisas, gostam também muito do miojo. E com relação a esses produtos, né, industrializados, aquela sopinha que vende muito no supermercado, né, que você põe aquela água, o miojo, não sei o que, põe aquele negocinho que vem, aquilo realmente faz bem à saúde ou faz mal à saúde? Minha grande preocupação são as crianças hoje, né, porque antes a gente tinha um perfil totalmente diferente. Quando eu estava terminando a faculdade, não faz pouco tempo, quando eu estava terminando a faculdade, nossa preocupação era desnutrição. Crianças desnutridas, vamos lutar pelas crianças desnutridas. Hoje a gente já vê um outro perfil, são as crianças obesas. Né? E aí eu sempre pergunto às mães, a mãe chega no consultório, mas é porque meu filho só quer comer besteira e achocolatado, bolacha recheada. E eu sempre me pergunto, tem em casa? Tem, eu boto na feira. Então se tem, gente, uma criança não tem o discernimento de entender. Eu não posso comer aquilo. Se está na frente dela, se ela vê o pai e a mãe comendo, então ela entende que pode comer. E hoje, o que é a maior preocupação ainda é porque os pais, eles vão muito para a praticidade. Não tem aquela, não, eu vou fazer uma sopinha para o meu filho. Não, compra lá no supermercado, adiciona água, coloca no fogo, está pronta. Né? Não, pega um miojo, coloca na água 3 minutos, está pronto. Gente, botem na cabeça, todo produto industrializado é rico em sal, que é o sódio, um produto que tem dentro do sal. Então, hoje em dia as crianças estão diabéticas e com pressão alta, colesterol elevado, tudo. Por quê? Os produtos são riquíssimos em sal. A gente não sente o gosto, mas eles são riquíssimos em sal. Por isso que eu não indico produto industrializado em excesso. Doutora Isabelle, quais são os riscos que sofrem, né, as crianças que ficam obesas? Por exemplo, a criança de 5 anos. Um menino ou uma menina que a gente, além de toda essa coisa, né, agora, desse processo de não ser aceito, coisa e tal, sempre existiu, né, na escola, mas a criança, a partir de uma idade, eu conheço crianças que elas não querem ser gordinhas, e são. E elas comem muito chocolate, comem muito isso, mas elas não querem ser gordinhas. Além disso, de diabetes, né? Quais são as doenças que podem ser desenvolvidas a partir dessa idade, assim? Olha, colesterol elevado, triglicéridos elevado, diabetes, pressão arterial elevada. Então, assim, é o básico, tá? Que pode operar nas crianças. Sem contar a questão da alimentação errada, ainda se associa o quê? Sedentarismo. As crianças, hoje em dia, a gente não vê criança correndo de bicicleta, a gente não vê criança brincando na rua, a gente não vê criança no computador, ou na televisão. Então, assim, tudo leva para a criança ser obesa hoje em dia. Né? Então, estimular, às vezes as mães têm medo, mas vamos andar um pouquinho de bicicleta, isso é um exercício físico. Né? A criança, por exemplo, ela pode caminhar normalmente ali na ilha? Teria algum problema? Tem uma idade específica para isso? Olha, não. Depende também das condições da criança. Se ela é uma criança mais obesinha, a gente às vezes não indica, até porque essa é uma área mais de educação física. Mas, para não forçar joelho, não forçar as articulações. Então, assim, tem que avaliar também essa criança. Tá? Se ela é muito obesa, para não forçar o joelho. Então, assim, uma caminhada leve, de 15 minutos, andar de bicicleta, correr, estimular a brincadeira de correr também.
Isso é indicado sim. Ai, que bacana, né, Juquinha? Faz outro, deixa eu me ver aqui. Vamos fazer outro, né, que estamos